Amados irmãos e irmãs aqui presentes, com um carinho de referência muito especial aos nossos irmãos encontristas que fizeram esse 20º encontro de jovens com Cristo, esse 20º EJC. Hoje nós ouvimos aqui uma palavra que eu acho que fala muito para quem se colocou em um encontro desse. Claro que não vale só para quem fez o encontro, vale também para quem trabalhou nesse encontro, vale para todos nós. Mas eu peço licença para que essa minha fala seja direcionada muito para esses jovens que fizeram o encontro, mas sem excluir ninguém desse convite, porque o convite é para todo mundo. Enfim, meus irmãos, nós, durante o ano inteiro, a cada ano lemos um dos 3 evangelistas chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O ano inteiro a igreja ela lê que são evangelhos que se organizam de modo muito parecido. E a gente está neste ano lendo o Evangelho de São Mateus. Nós passamos por toda a estrutura desse evangelho. Eu tenho muito repetido que o Evangelho de São Mateus se organiza em 5 grandes discursos, em que o primeiro discurso Jesus faz um ensinamento ético, em um segundo discurso Jesus faz uma formação e preparação missionária dos seus discípulos, e nós estamos agora no terceiro discurso de Jesus, que são discursos em parábolas. Discurso que Jesus realizou para poder explicar para os seus discípulos o que era o reino dos céus, o que significa o reino de Deus. O reino de Deus é um mistério, uma realidade que a gente compreende em parte, mas não totalmente, e por ser uma realidade misteriosa, uma realidade complexa, Jesus então conta parábolas para nos ajudar a compreender. As parábolas são histórias que têm o seu significado para além daquela história, ou seja, Jesus conta uma história para comparar o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, e que assim a gente possa fazer uma certa analogia entre a história que Jesus conta e aquilo que é a realidade do céu. Hoje nós ouvimos uma sequência de parábolas. Nós ouvimos há 2 semanas atrás a parábola do semeador que saiu a semear e a semente caiu em 4 tipos de terreno. Semana passada ouvimos a parábola do joio e do trigo, e hoje nós estamos ouvindo a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede lançada ao mar. Eu quero com vocês me deter nessa parábola apenas do tesouro escondido. E assim eu penso que a gente consegue desenvolver focados em um tema para melhor compreensão, e fica claro a cargo de cada um depois podendo e querendo aprofundar nas outras parábolas aqui presentes. A parábola do tesouro escondido coloca muitas interrogações para a gente que eu não sou capaz de responder. Porque se esse homem encontrou o tesouro, por que ele não levou o tesouro com ele? Se esse homem encontrou o tesouro, por que ele enterrou o tesouro? Se ele enterrou o tesouro, por que ele comprou o terreno? E depois o que ele fez com o tesouro, a gente não sabe. Mas fato é que aquele homem encontrou um tesouro e viu que ele entendia que valia a pena abrir mão de tudo que ele tinha por causa daquele tesouro. Podemos especular várias coisas que ele poderia fazer com aquele tesouro. E aqui fica a cargo da nossa imaginação usar para a nossa meditação. A gente pode usar a nossa imaginação aqui para o bem, aqui nessa reflexão. Você pode imaginar que talvez ele fosse extrair aquele tesouro, que ele fosse talvez aproveitar aquele tesouro de algum modo para o seu sustento, não sei. Eu sei que por aquele tesouro, ele sabia que valia a pena largar a mão de tudo. Ele sabia que valia a pena vender tudo. Aquele terreno era valioso demais, ele não tinha como comprar com as suas reservas, então ele precisou abrir mão de tudo por causa daquele terreno. Provavelmente quem vendeu o terreno para ele não sabia do valor daquele tesouro, mas ele sabia. Quando a gente investe um dinheiro numa compra de uma coisa muito importante, muito valiosa, a gente só ali sacrifica o nosso recurso por aquilo quando a gente reconhece que aquilo ali vale a pena. Quando a gente realmente vê que aquilo ali tem uma preciosidade. Em outras palavras,
nós só investimos isso se nós tivermos um conhecimento apurado, não só aparente. Eu imagino que aquele terreno, na parábola de Jesus, fosse um terreno que visivelmente não valia grandes coisas. Talvez é um terreno que muitos não fizessem muita questão dele, nem mesmo o seu dono, mas não conhecia o que estava por dentro ali, por detrás. Mas aquele que descobriu o tesouro, que conhecia o tesouro. E vejam, não basta achar o tesouro, tem que entender o tesouro. Eu imagino que a maioria aqui, se encontrar uma pérola preciosa no meio de um rio, não vai saber se aquilo ali realmente tem valor, se aquilo ali realmente vale a pena. Porque se não tiver um conhecimento apurado daquilo, a gente não vê diferença. Mas quem conhece, quem tem uma sabedoria própria para aquilo ali, é capaz de encontrar um grande valor. Então, vejam, a sabedoria, ela nos faz enxergar aquilo pelo que vale a pena. A sabedoria nos faz ver aquilo pelo qual eu posso renunciar qualquer outra coisa. Eu posso abrir mão dali em minha vida, dos bens da minha vida, das pessoas da minha vida. A sabedoria me faz enxergar que a renúncia de hoje me faz alcançar um bem no futuro. Nesse homem que comprou esse tesouro, ele entendia que a renúncia que ele fazia na compra daquele terreno era importante, não por aquilo que ele tinha naquele momento, mas por aquilo que ele teria no futuro. Isso é uma obra da sabedoria. É alguém que consegue enxergar além, alguém que consegue ver longe, alguém que consegue ir muito além das aparências. Isso é próprio da sabedoria. E eu falo muito assim, destacando a sabedoria, porque a liturgia de hoje dá um destaque para a personagem da Bíblia mais sábia em toda a história sagrada. Hoje, nós ouvimos aqui na primeira leitura o relato sobre Salomão. O iniciozinho da vida de Salomão. Primeiro eu quero que você entenda quem foi Salomão. Salomão foi o terceiro rei na história do reino de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi. Davi não era filho de Saul, Davi herdou o trono de Saul, porque Saul, ele foi tirado por Deus por viver uma vida pecaminosa. Davi viveu fielmente a Deus, fielmente ali. Isso é registrado na história bíblica, pelos anos que cada um governou. Saul governou durante 20 anos, Davi governou durante 40, e depois Salomão governou por mais 20 anos. Salomão era filho de Davi. Só que Salomão não foi qualquer filho de Davi. Salomão foi um filho do adultério de Davi. Você deve conhecer a história de Davi. Davi, ele era casado, mas ele se apaixonou pela mulher do seu soldado, do seu general, Urias. Se relacionou com a mulher de Urias, e a mulher de Urias engravidou. Tentou esconder o seu pecado e não conseguiu. Matou Urias. E depois a recebeu como sua esposa. Um pecado terrível que foi muito, muito punido. Davi foi punido no seu pecado. Mas do filho da mulher de Urias, da Betsabeia, nós temos ali o grande Salomão. Salomão foi gerado, e com a morte de Davi, Salomão ainda era adolescente. Salomão assume o trono do seu pai Davi. Davi fez um reino grandioso. Davi, ele consolidou a união de todo o território de Israel. Davi conseguiu ali fazer com que o povo de Israel vivesse uma esperança realmente de uma vida próspera. Davi foi fiel a Deus na vida religiosa. E quando ele estava perto de morrer, ele falou: eu quero construir um templo para o Senhor, porque eu moro no palácio, o Senhor habita numa tenda. O Senhor falou: olha, Davi, você matou muita gente na sua vida, então você não tem mão limpa para construir um templo. O seu filho vai construir um templo. E assim aconteceu. Salomão, ele veio e assumiu o trono do seu pai Davi. E quando ele foi assumir o trono, Deus deu para ele um direito de fazer um pedido. Assim disse o Senhor: pede o que desejas, e eu te darei.
Às vezes eu gosto de ficar pensando nesse pedido, nessa fala de Deus, pensando o que eu pediria no lugar de Salomão. Será que eu pediria o mesmo que ele pediu? Não sei. Salomão foi muito humilde no pedido. Pede o que quiseres, e eu te darei. Não foi qualquer pessoa que falou isso, foi o próprio Deus que falou isso. E Salomão pediu assim. Ele explicou: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso, que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Olha o que Salomão pediu: um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo. Resposta de Deus para Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o seu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual a ti antes, e nem haverá depois de ti. Vamos entender isso aqui. Salomão só pediu um coração compreensivo, só isso. Salomão não pediu, não elencou nada. E o Senhor disse: porque você não pediu riqueza, não pediu morte para teus inimigos, não pediu longos dias de vida, eu vou te conceder sabedoria. E Deus ainda disse para Salomão: além da sabedoria, ainda vou te conceder riqueza e fama. Meus amigos, Salomão de fato ele foi grandioso. Salomão de fato foi tão sábio que pessoas de outros povos iam para Salomão para pedir conselhos. Por quê? Porque o sábio é aquele que enxerga além. O sábio é aquele que vê o que vale a pena. Salomão, ele conseguiu construir o templo de Deus. E dizem que o templo de Salomão era realmente lindo, que depois foi destruído pelas invasões que o povo judeu tem, e hoje só tem aquele chamado Muro das Lamentações, do que sobrou do templo de Salomão. Salomão construiu um templo para Deus. Salomão foi próspero, ele construiu um império rico para governar. Salomão, ele conseguiu ter ali uma tranquilidade, uma paz em seu reino. Porém, Salomão não foi fiel a Deus. E aqui a gente tem que estar muito atento nisso. Não são poucas as pessoas que pedem graças a Deus, pedem virtudes a Deus, pedem bens a Deus. Deus concede e depois volta as costas para Ele. Diz não para o Senhor. Diz não, cai na infidelidade. Não são poucas. Não são poucas as pessoas que fazem testemunhos públicos de graças, até de milagres recebidos por Deus, e que depois negam a Deus. Isso não é nenhum problema para Deus, porque o Senhor não faz o bem esperando que a gente retribua esse bem a Ele. O Senhor não nos ama porque nós amamos a Ele e por isso Ele nos ama, como retribuição. O Senhor não nos dá uma coisa para que a gente possa depois corresponder a Ele de alguma forma. Deus nos ama de maneira gratuita. Diz a palavra de Deus: Deus faz chover sobre os bons e os maus. Deus faz cair sua graça sobre os bons e os maus. O bem de Deus, a graça de Deus, não vem para mim porque sou religioso e para outra pessoa que não é religiosa deixa de vir. Não vem para mim que sou padre e para quem não é padre deixa de vir. Ou o contrário, não tem isso. É a bondade de Deus. Enfim, Salomão teve esse pedido, e Deus deu além do pedido dele. Porém, insisto, Salomão não foi fiel a Deus. A primeira e principal infidelidade de Salomão. Salomão, ele possuiu 1000 mulheres, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Salomão era um homem que viveu uma vida aqui
talvez muito dividida, fracionada nos seus afetos. E pior do que isso, Deus havia colocado uma proibição para Salomão nos seus relacionamentos. Você sabe que no tempo bíblico ali a poligamia existia, e não são poucas as pessoas que tinham mais de uma concubina, mais de uma esposa, dos homens da Bíblia. Mas Salomão, desses 1000, tinha 300 mulheres que eram de outras religiões e que Deus tinha proibido que ele se corrompesse com as religiões, ou seja, que ele deixasse a fé dele por causa daquelas religiões ao se unir ali aquelas mulheres. Inicialmente Salomão se manteve firme, se manteve fiel, embora tivesse desobedecido a Deus nesse preceito, nessa ordem. Salomão então, ele, chegando já na sua vida mais idosa, ele começa a admitir que o culto a falsos deuses começasse a acontecer lá no território de Israel. E isso foi um pecado que Salomão foi advertido por Deus. Então o primeiro pecado, o pecado da idolatria, juntamente aí com esses romances todos que Salomão viveu. Depois, advertido por Deus, advertido pelo Senhor, Salomão, ele foi vaidoso. Ele não quis sair da sua posição, ele não quis mudar de conduta. Salomão, ele não quis mudar o seu comportamento. E na sua vaidade ali, ele não só negou ouvir a exortação dos profetas, como começou a perseguir os profetas. Veja o pensamento de Salomão: como que eu faço para que essa pessoa pare de apontar os meus erros? Eu vou perseguir essa pessoa, eu vou tentar tirar essa pessoa do meu caminho, ao invés de ouvir aqueles que estavam prontos a corrigi-lo. Salomão tentou tirá-los. Deus então deu uma punição para Salomão. Deus ameaçou que Salomão iria deixar, ia perder o reino dele, que o reino dele iria se dividir em 2 reinos, chamados Reinos do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ficaria com seu filho Roboão, mas o Reino do Norte iria para Jeroboão, que não era da vontade de Salomão. E Salomão ainda tentou matar Jeroboão ali, tentou ainda cometer um outro pecado, um outro crime. E por fim, Salomão, antes ainda da divisão, ele, que era um rei rico, se tornou ganancioso. E já não estava satisfeito com o dinheiro que ele possuía, e começou a cobrar altos impostos do povo, sobrecarregando ali o quanto que aquele povo tinha que pagar para o reino, para que ele pudesse alimentar a sua ganância. E isso foi a destruição do reinado de Salomão, e ali, a partir daí, começa a ruína da história do povo de Israel, do reino de Israel. Enfim, meus irmãos, observemos como que a sabedoria que assistiu a Salomão por um tempo, depois de um certo tempo, começou a fazer com que Salomão se afastasse de Deus, desonrasse a Deus, fosse infiel a Deus, e com isso Salomão se perdeu. Queridos jovens, vocês foram apresentados nesses 2 dias a muitos valores de Cristo, há muitos valores do Senhor, e por muitos deles, vocês sabem o quanto é necessário renúncia, por muitos deles vocês sabem o quanto que é necessário abrir mão, por muitos desses valores, o quanto que é necessário sacrifícios. Nós sabemos o quanto que é necessário sacrificar nossa vontade para ser fiel a Deus, sacrificar nosso desejo, sacrificar às vezes alguns ímpios, sacrificar algumas coisas, e às vezes até sacrificar no sentido de renunciar até pessoas que nos fazem mal, para poder sermos fiéis a Deus. O Evangelho de hoje nos chama a pensarmos que é necessário conquistar um grande porque para conquistar um grande tesouro, às vezes é necessário renunciar muitas coisas. Nós sabemos que o grande tesouro da nossa vida é Cristo. Você sabe que essa parábola, Jesus está falando que é dele mesmo.
O que é o reino de Deus? É Cristo. E pelo que vale a pena sacrificar para conquistar o reino de Deus? A tudo. O homem abriu mão de tudo que possuía, vendeu tudo para comprar aquele terreno. O que Jesus está falando para a gente? Se você quer aderir a Ele, é necessário abrir mão de tudo por Ele. Abrir mão de qualquer coisa, de qualquer outro elemento. Tudo é entregue para Ele, tudo. E de modo que a gente só se abre nisso, só se entrega nisso, quando a gente consegue entender o valor desse tesouro. Quando a gente tem a sabedoria de enxergar esse tesouro. Porém, quando a gente conquista esse tesouro, quando a gente recebe esse tesouro, quando a gente abraça esse tesouro, quando a gente tem esse tesouro, não são poucas as vezes que a gente pode ser tentado a cair em outros erros, e a gente vai começando a trazer de volta aquilo que a gente abriu mão, aquilo que a gente renunciou, aquilo que a gente disse que a gente deixou para trás por causa desse bem, por causa desse tesouro. Às vezes a gente deixa para trás muita coisa por Cristo, mas chega um momento que a gente começa a se arrepender do que abandonou, a se arrepender do que abriu mão, a se arrepender de coisas que a gente deixou para trás, e começa a trazer de volta, a querer trazer de volta esses elementos. Hoje, o Senhor, Ele te chama, assim mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, por causa dEle, a ter o seu coração disposto a abrir mão de dinheiro, de vaidades, de sucesso, de talvez experiências humanas, até religiosas, que você tem por pura vaidade, por puro interesse, e querer aqui hoje conquistar o tesouro da obediência, da humildade, da castidade e da fidelidade. Sim, há um valor nisso, há um valor na obediência, há um valor sim na castidade, há um valor na fidelidade aos preceitos de Deus, há um valor na humildade, há um valor nesse prêmio que Deus nos chama a abraçar. Salomão conquistou esse tesouro, mas depois ele perdeu. Salomão abriu mão de muita coisa por Deus, mas depois ele vendeu. Ele vendeu esse terreno, ele vendeu esse tesouro. Ele não se manteve fiel naquilo que era propósito dele. Enfim, se algum dia você já se viu nessa situação, de já ter, depois de ter conquistado o tamanho tesouro, voltar atrás e largar esse tesouro, talvez seja o momento agora de retomá-lo. Talvez seja hoje a oportunidade de retomar esse tesouro. Talvez seja hoje a oportunidade que você tem de ter uma vida diferente, um final diferente do que teve Salomão. Talvez seja hoje a oportunidade que você tenha aqui de não caminhar do mesmo jeito que Salomão caminhou. E depois de chegar no topo do sucesso, da sabedoria, do dinheiro, do poder, se corrompeu. Corrompeu o seu coração. Desviou o seu coração. Ao contrário, tenha coragem de dizer hoje por Deus o não a tantas coisas e o sim para Ele, para que isso te faça experimentar a alegria de ser do seu reino, a alegria de ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, a alegria de ouvir para o Senhor, do Senhor que nos convida, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, ouvir do Senhor que nós somos bem-vindos, porque fizemos o que deveríamos fazer, cumprimos a sua vontade, cumprimos o seu querer. Que hoje, nesse domingo, nesse encerramento do encontro, nesse domingo que a igreja nos reúne, que nós saiamos daqui com essa disposição. Por Cristo vale a pena. Por Cristo vale a pena abrir mão de novo, de pessoas, de dinheiro, de sucesso, de vaidades, de coisas. Por Cristo vale a pena. E se você já estava vendendo de novo esse terreno, ainda dá tempo de voltar atrás, dá tempo de recuar, dá tempo de retomar, dá tempo sim de viver uma vida na graça de Deus, na alegria que vem do Senhor. Que o Senhor nos sustente nesse propósito, e assim seja. Amém.